Olá, turminha! Nessa videoaula de hoje, nós vamos começar o módulo 12, né, que é o último, vou mostrar para vocês, da apostila 3. Nós vamos estar fechando a apostila. Eu vou explicar primeiro o conteúdo, que é inequação produto e inequação quociente. Eu estou deixando uma lista de exercícios já com gabarito para vocês treinarem essa matéria. E é claro que depois nós resolveremos aí todos os exercícios de aprendizagem, tá? Mas antes deles, nós vamos treinar um pouquinho, que eu coloquei como trabalho. Vocês vão ver que lá tá bem explicadinho. Então, a primeira coisa é o seguinte, nós vamos falar de inequação. O primeiro passo é entender o que é uma inequação. É diferente de falar equação de inequação. Uma equação é quando você tem uma variável e uma igualdade. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma equação do segundo grau. Eu tenho a variável x, eu tenho uma igualdade. E é do segundo grau que o x está elevado a 2. Já aqui, ó, eu tenho uma equação do primeiro grau. Isso é equação. O que seria inequação? Inequação é quando eu tenho, no lugar do sinal de igual, eu tenho as desigualdades. O maior, maior igual, menor ou menor igual. Então, por exemplo, aqui, ó, x menos 3 maior do que zero, eu já tenho uma inequação, certo? Só que o nosso foco, gente, nesse capítulo é relembrar a inequação produto e a inequação quociente. Produto vem de quê? Vem da multiplicação. Quociente, vocês vão ver que do outro lado tem a inequação quociente, é a divisão. Então, nós vamos relembrar quando eu tenho duas inequações multiplicando e duas inequações dividindo, como é que eu resolvo? Então, a primeira coisa é o seguinte, olha, se fosse pra gente resolver essa inequação aqui, ó, é bem fácil, né? Esse 3 está subtraído. Vou passar para lá somando, vai ficar x maior do que 3. Normalmente, as inequações, a gente monta uma solução, assim, ó. X pertence aos reais, tal que x é maior do que 3. Então, normalmente, na inequação, você tem a solução completa. Então, agora, aqui, nós vamos falar na inequação produto, ó. Inequação produto. Quando eu tenho uma multiplicação de duas inequações. Como é que eu resolvo? Por exemplo, eu tenho essa inequação aqui, ó, x menos 2 vezes x menos 3 maior ou igual a zero. Então, aqui, se vocês observarem, eu tenho uma inequação do primeiro grau vezes uma inequação do primeiro grau maior ou igual a zero. Normalmente, você tem um passo a passo do processo de resolução dessas inequações. Primeiro passo, eu resolvo elas separadamente como equação. Então, vai ficar, ó, x menos 2 igual a zero e x menos 3 igual a zero. Esse 2 está negativo, passo para o outro lado, positivo. Está subtraindo, eu passo somando. Então, x igual a 2. Nesse de cá, mesmo passo. 3 negativo, eu passo positivo. Então, ela é um passo a passo. Primeiro passo, separadamente eu igualo a zero e acho os valores de x. Depois, eu vou fazer um gráfico para cada uma delas. Vou fazer um gráfico para essa e para essa. Não precisa ser um gráfico com eixo x e com eixo y, que eu vou usar só o eixo x, que eu preciso só do eixo x. Aí é o seguinte, isso daqui é uma inequação do primeiro grau. Quando eu igualei a zero, virou uma equação do primeiro grau. E do primeiro grau, nós sabemos que o gráfico é uma reta. Como o A, que é o valor que acompanha x, é positivo, ele é crescente. Nesse daqui também, ó, é uma reta crescente, ó. E ela vai tocar o eixo x exatamente nesse valor. No caso aqui é 2 e no caso aqui é 3, ó. Então, se eu faço uma análise em relação, que eu teria o eixo y, teria? Se eu faço uma análise em relação ao eixo y, para frente do 2, o y está na parte positiva, ele é positivo. Porém, para trás do 2, o y está ocupando a parte negativa, então ele é negativo, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Se eu traço o eixo y aqui, para frente do 3, o y é positivo e para trás do 3, o y é negativo. Então, o primeiro passo, igual a zero e acho o valor x. Segundo passo, faço o esboço do gráfico. O terceiro e último passo, eu faço o estudo do sinal. Só que para fazer o estudo do sinal, normalmente eu monto uma tabelinha assim, ó. Nessa tabelinha, eu vou colocar os dois valores que eu achei, lembrando que é do menor para o maior. 2 é o menor e 3. Uma linha vai ser para o 2, outra linha para o 3 e a terceira linha será a linha do resultado, ó. Então, vou separar aqui, ó. Então, essa é a linha do 2, essa é a linha do 3 e essa é a linha do resultado, que vai ser a nossa resposta final. Então, vamos fazer uma análise aqui do gráfico do 2, ó. Do 2 para frente foi positivo. Então, se essa é a linha do 2 para frente ele é positivo. Só que do 2 para trás, ele foi negativo. Então, do 2 para trás, negativo.
Como eu tenho o sinal de igual aqui, eu coloco a bolinha fechada no 2, ó. Lembrando que se tiver o sinal de igual, bolinha fechada, se não tiver, a bolinha aberta. Essa linha é a linha do 3. Então, para frente do 3 é positivo, bolinha fechada por causa do sinal de igual. Para frente do 3 é positivo, para trás do 3 é negativo. A última linha é do resultado. Nesse caso, se é uma equação produto, eu vou multiplicar os sinais, ó. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Mais vezes mais, mais. Essa era uma bolinha fechada no 2, essa é uma bolinha fechada no 3. Aqui é o 2 e o 3, ó. O exercício pede valores maiores ou iguais a zero, ou seja, ele pede valores positivos. E onde estão os valores positivos aqui? Eles estão para frente do 3, ou seja, x maior ou igual a 3, e para trás o 2, x menor ou igual a 2. Então, a minha solução será x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 3, ou, nesse caso, x menor ou igual a 2, ó. Então, essa seria a resposta. Como eu falei para vocês, normalmente em equação, ela vem com a resposta completa, assim. Então, essa, ó, quais são os passos? Eu falei para vocês no início. Em equação, tem um passo a passo. Primeiro passo, igual a zero, acho os valores de x. Segundo passo, monto o gráfico deles. E o terceiro passo, monto o quadro. E o quadro, aí, o resultado, aí, eu faço o estudo do sinal. Se pede maior, eu pego a parte positiva. Se pedir menor, eu pegaria a parte negativa, né? Que seria só esse pedacinho entre 2 e 3. E monta a solução. Então, são 4 passos, ó. Acho x, faço o gráfico, o quadro e monto a solução. Certo? Essa eu falei na equação produto. Vou falar aqui no verso da inequação quociente. Vou pegar um exemplo. Se vocês depois voltarem na apostila e ler a apostila, vocês vão ver que tudo está na apostila, né? Mas aqui eu prefiro explicar para vocês entenderem com a resolução, ó. Quando eu falo em equação quociente, o quociente quer dizer uma divisão de duas inequações. Então, aqui, se vocês observarem, na anterior, eu tinha equações do primeiro grau, as duas. Aqui eu tenho uma do segundo grau e uma do primeiro grau. Vai mudar o passo a passo? Não muda. Qual que é o primeiro passo? Eu vou igualar as duas a zero separadamente e vou achar os valores de x. Não foi isso que eu expliquei no anterior? Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui, x está negativo, eu passo positivo, já vou achar que x é igual a 3. Aqui é uma equação, nesse caso, que é igual a zero do segundo grau, vou jogar na fórmula de básica. Eu vou direto aqui, ó, o delta vai dar 0 e o x vai ser igual a 1. Pronto, ó, já achei os valores de x. Terceiro passo é montar o gráfico. Nesse caso, é do primeiro grau, então ele é uma reta, o y é positivo crescente, ó. Reta crescente passando pelo 3. Para frente de 3 é positivo, que pega a parte positiva, que se o y tiver aqui, ó, pega a parte positiva do y e para trás do 3 é negativo. Esse de cá eu tenho que tomar cuidado, porque o gráfico não é uma reta mais. Como é uma equação do segundo grau, o gráfico é uma parábola. E nesse caso, como o y é positivo, a parábola tem concavidade para cima. Como o delta é igual a 0, ele vai tocar o eixo x, que é esse eixo, né? E apenas num ponto, que é o 1. Então, ele vai passar apenas no 1 aqui, ó. Aqui eu tenho o eixo y, ó. Então, para cima aqui é tudo positivo e o gráfico não desce aqui na parte negativa. Então, primeiro passo, igualei a 0, achei o x. Segundo passo, fiz o gráfico. O terceiro passo é montar o quadro. Eu tenho 2 valores, ó, 1 e 3. Vai acontecer caso de vocês encontrarem mais valores. Coloque todos os valores encontrados. Lembrando que eu coloco eles do menor para o maior. O menor é 1, depois o 3. Então, primeiro aqui é o 1, depois é o 3. Em relação ao 1, ó, para frente do 1 e para trás do 1, foi tudo positivo. O 3, para frente do 3. Então, lembrando, gente, essa primeira linha aqui vai ser a do 1, essa segunda do 3 e a terceira linha vai ser o resultado. Então, 1 aqui, ó, tanto para frente do 1 como para trás do 1 é tudo positivo. Então, para frente do 1 e para trás do 1 positivo. Aí tem a questão da bolinha. Tem o sinal de igual? Tem, bolinha fechada. Agora, vamos ver o 3, ó. Para frente do 3, o 3 está aqui, é positivo. Para trás, o 3 é negativo. A questão da bolinha, apesar de ter o sinal de igual, ó, esse 3 aqui, ele está no denominador. Essa equação está no denominador. E eu não posso zerar o denominador. Então, eu não posso deixar a bolinha fechada, apesar de ter o sinal de igual. Tem que colocar a bolinha
aberta aqui, ó. Pronto. Depois, nesse caso aqui, como é inequação quociente, eu vou dividir os sinais. Lembrando que o resultado da divisão é a mesma da multiplicação. Então, falar mais vezes mais ou mais dividido por mais é mais. Depois, mais vezes menos é menos. Mais vezes menos é menos. Só repetindo as bolinhas aqui, ó. Essa é do 1, essa é do 3. O exercício me pediu valores menores do que zero. O que são valores menores do que zero? São valores negativos. Então, eu vou colorir na parte negativa do gráfico. Aqui, se vocês observarem, para frente do 3 é positivo, só que para trás do 3 é tudo negativo, tá vendo? Então, qual vai ser a minha solução? X pertence aos reais. Tal que x tem que ser menor do que 3. Eu não posso colocar o sinal de igual com a bolinha aberta, porque o 3 está no denominador, 0 no denominador. Se fosse uma inequação produto, não teria problema, eu poderia colocar a bolinha fechada. Mas na inequação quociente, a gente tem que tomar cuidado quando zerar o denominador. Então, olha, passo a passo a resolução. Acha os valores de x, constrói o gráfico de cada uma separada, depois o quadro e monta a solução. São os 4 passos, a resolução de tanto a inequação produto quanto a inequação quociente. Vamos lá fazer o trabalho agora?